Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 19. Aqueles que desejarem terão o texto projetado também aqui no projetor. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 19. Todo este capítulo, ele fala a respeito da ressurreição, do verso 1 ao verso 58. Hoje nós vamos nos prender apenas do verso 1 ao verso de número 19. Acompanhe a leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido a fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Todos juntos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amado Deus, é a Tua graça que reina sobre as nossas vidas. Não podemos, Pai, entender de outra forma, pois sendo pecadores, sendo dignos do inferno, o Senhor ressuscita e com amor nos salva. É a Tua graça, Pai, quem nos assiste a cada dia. É o Teu Santo Espírito, Pai, quem nos ensina a Tua palavra. É o Teu Santo Espírito, Pai, que testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos. Por isso, Deus, ao Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos. Tem misericórdia de nós, Pai.
Fala, Deus, aquilo que desejares falar. Confirma, Deus, aquilo que desejares confirmar. Mostra, Deus, aquilo que desejares mostrar, Pai. Seja a honra, a glória e o louvor ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos. E em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor. Amém, Pai. Podeis sentar, queridos. O apóstolo Paulo, ele visitou a cidade de Corinto, ao qual foi escrito esta carta, quando ele fazia a sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, Paulo visita a cidade de Corinto, e ali ele permanece por um tempo pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e algumas pessoas ali então vêm a se converter, e ali é formado uma igreja, e Paulo continua então a sua segunda viagem missionária. Quando Paulo se encontra então na cidade de Éfeso, já na sua terceira viagem missionária, Paulo, ele recebe algumas notícias das pessoas que estavam lá na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Então, essas notícias levam Paulo a escrever tanto a primeira carta à igreja de Corinto, como a segunda carta à igreja e aos irmãos ali na cidade de Corinto. Paulo, no capítulo 1, o verso 11, ele relata: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe. Ou seja, Paulo ele começa a receber notícias daqueles irmãos que se encontravam ali na cidade de Corinto. Ele começa a receber informações, ele começa a receber relatos dessas pessoas. E ele cita aqui no capítulo 1, verso 11, que ele recebe notícias dos irmãos da casa de Cloe. No capítulo 7, verso 1, ele relata que alguém havia escrito uma carta para ele. Ele não diz quem, mas ele relata: olha, quanto ao que me escrevestes. E ele então começa a responder a essas questões que ele fica sabendo, a responder essas coisas que informam a ele. Paulo então, ele escreve a primeira carta aos Coríntios e posteriormente vai escrever a segunda também. E lendo tanto a primeira carta como a segunda carta, nós vamos ver tudo que Paulo fala, tudo que Paulo instrui ou tenta instruir novamente aquela igreja a qual ele havia passado. Paulo, nós vamos lendo a carta de 1 aos Coríntios e vamos ver que ele vai falar a respeito dos dons. Havia muitas dúvidas a respeito dos dons, e Paulo escreve sobre os dons. Havia situações de divisões naquela igreja, e Paulo escreve a respeito das divisões que havia naquela igreja. Havia problemas de moralidade dentro daquela igreja, e Paulo escreve a respeito da imoralidade naquela igreja. E Paulo, em específico, ou especificamente aqui no capítulo 15, ele escreve a respeito da ressurreição. Havia questões ali acontecendo a respeito da ressurreição de Cristo. Então Paulo escreve especificamente o capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo. Muitos judeus, eles acreditavam apenas na ressurreição dos justos. E esse era um entendimento errado, porque Paulo havia passado por lá, Paulo havia pregado, Paulo havia ensinado,
E havia um grupo de judeus que cria apenas na ressurreição apenas dos justos. Isso não só na cidade de Corinto, mas também no Antigo Testamento. Em outras cidades havia esse grupo de judeus que eles acreditavam apenas na ressurreição dos justos. Havia os judeus intelectuais nesta igreja, que eram aqueles que acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. Os intelectuais eram pessoas que tinham tido a oportunidade de estudar mais. Os intelectuais eram aquelas pessoas que se juntavam aos mestres. E esses intelectuais gentios, eles tinham essa crença, que apenas a alma ressuscitava e não o corpo. Nós temos que lembrar que os gentios, toda vez que há essa expressão na Bíblia dos gentios, é todo aquele que não descendia dos judeus, das 12 tribos de Israel. Então era um gentio. Poderia ser um grego, um romano, um babilônio, um samaritano, qualquer pessoa que não fosse descendente de judeu, descendente das 12 tribos de Israel, era um gentio. Então esses gentios, que eram pessoas intelectuais, eles tinham esses pensamentos. Eles criam dessa forma, que havia a ressurreição da alma, porém não havia a ressurreição do corpo. E da onde esses intelectuais, essas pessoas que haviam tido a oportunidade de estudar melhor, haviam retirado esse ensinamento? Eles tinham todo aquele conhecimento, todos aqueles ensinamentos que os filósofos haviam trazido. Ou seja, Platão, Fédon, Sêneca, próprio Sócrates, eram filósofos que pregavam que havia apenas a ressurreição da alma e não a ressurreição do corpo. Então, esses intelectuais que haviam se convertido, eles estavam dentro da igreja de Corinto e criam dessa forma, ou seja, ensinados ou apegados aos ensinamentos dos filósofos, eles não criam na ressurreição do corpo. Havia os pensadores, como os epicureus e Lucrécio, que negavam totalmente a vida após a morte. Então, esses homens receberam toda esta carga e eles estavam dentro da igreja de Corinto. Eram pessoas convertidas, eram pessoas que haviam aceitado o Evangelho de Cristo e eles estavam dentro da igreja, a ponto de Paulo citar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, porém, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo faz esse questionamento a eles. Olha, se nós pregamos que Cristo ressuscitou, como é que dentro da igreja tem pessoas que não acreditam na ressurreição dos mortos? Às vezes as pessoas saem da igreja e vão para uma faculdade e vão receber a carga filosófica. Vão receber a carga dos filósofos, como essas pessoas aqui receberam. E às vezes, por não estudar a Bíblia de forma atenta, passam a ficar em dúvidas também. Essa igreja de Corinto, esses irmãos lá em Corinto, eles estavam com essas dúvidas. E além de ter essas dúvidas, havia esse grupo ali dentro da igreja que pregava que não havia a ressurreição dos mortos. Diante de todas essas informações que Paulo recebe, Paulo então escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e Paulo ele apela para a autoridade das Escrituras. Paulo, quando escreve, a primeira coisa que ele faz é apelar para a autoridade das Escrituras.
No capítulo 15, o verso 3, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo já começa apelando por aí. O que eu ensinei a vocês foi o que eu recebi. E o que eu recebi é o que está nas Escrituras. Veja o que diz o verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui faz o que os estudiosos chamam de tradicionalizar. Isso era um método usado pelos rabinos. Isso era um método usado pelos sacerdotes. O fato de tradicionalizar, ou seja, eles chamavam a atenção à tradição dos judeus. Ou seja, aquilo que os avós haviam aprendido, aquilo que os avós tinham passado para os pais e aquilo que agora os pais estavam passando para os filhos. Esse era um método chamado tradicionalizar. Todavia, Paulo usa esse método de tradicionalizar baseado nas Escrituras. Paulo não usa a tradição de a palavra ser passada de geração a geração sem ter uma base, ou usando apenas a base dos mais velhos. Paulo usa a base das Escrituras. Quando o termo no Novo Testamento é usado segundo as Escrituras, é uma referência apenas e completamente a todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento, o cânon, ainda não havia sido fechado. Então, os apóstolos ali, que pregavam a palavra de Deus, eles se valiam do Antigo Testamento apenas. Eles não usavam outra escritura, eles usavam o Antigo Testamento. Ou seja, Paulo olha para o Antigo Testamento e lembra aqueles irmãos o que a palavra de Deus ensinava. Como foi lido aqui, Isaías capítulo 53, do verso 1 ao verso 12, lá fala exatamente disso, que Cristo iria padecer por nós, que Cristo iria morrer por nós, que Cristo iria ressuscitar por nós. É nesse Antigo Testamento, é essas Escrituras a que Paulo chama a atenção daqueles que estavam ali. Ele diz: irmãos aí na igreja de Corinto, o que eu estou lembrando vocês, que eu havia ensinado, não foi nada mais do que é o que está escrito nas Escrituras. E nas Escrituras diz e ensina que Cristo iria passar por isso. Cristo iria morrer, mas Cristo iria ressuscitar. É no Antigo Testamento que Paulo, ele se apega a trazer essas informações. Veja o que o salmista diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16, verso 10. Este salmo é um salmo profético, porque ele se refere especificamente a Jesus. Ele não fala de outra pessoa. Esse salmo, ele fala especificamente a respeito de Jesus, no Antigo Testamento. Veja bem o que diz o salmo: pois não deixarás a minha alma na morte, se referindo a Deus Pai, que não deixaria a alma de Jesus, o Espírito de Jesus, morto. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse termo, veja corrupção, ele se refere ao corpo de Cristo. Quando uma pessoa morre, em poucos dias o seu corpo se corrompe, ele apodrece, ele se corrompe. E é esse o termo que Paulo está usando aqui, o que o salmista está usando aqui, um sermão
texto profético a respeito de Jesus Cristo: não permitirás, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E Paulo fala: olha, isso está no Antigo Testamento, isso foi ensinado nessa igreja, da forma como eu recebi dos meus pais, que receberam dos pais deles, eu passei para vocês, está aí no Antigo Testamento. Paulo, ele lembra que o Antigo Testamento diz essas coisas. Olha Daniel capítulo 2, verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muitos. É o Antigo Testamento. É as Escrituras que Paulo aqui cita que estão dizendo essas coisas. Paulo, ele se apega às Escrituras, Paulo se apega à palavra de Deus e fala: irmãos, isso não é novidade. Isso que foi dito não é novidade. Isso que agora vocês estão colocando em dúvida a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, ou a respeito da ressurreição dos mortos, não é dúvida. O termo em Daniel capítulo 2, verso 2, lá quando diz muitos, no hebraico não há essa expressão todos, na realidade há a expressão todos, mas muitos e todos no hebraico é sinônimo. Então, tanto faz dizer muitos como todos, é a mesma coisa. No hebraico não dá para a gente trazer essa tradução, mas a tradução seria muitos querendo dizer todos e todos querendo dizer muitos. Então, quando Paulo olha para o Antigo Testamento e ele se vale de Gênesis a Malaquias, ele vem trazendo segundo as Escrituras. Foi isso que nós aprendemos, foi isso que nos foi ensinado, e é nisto que nós cremos. E ele diz lá no verso 2 de 1 Coríntios capítulo 15: a menos que crestes em vão. A menos que tenham crido em vão. Mas se não creram em vão, é isso que ensina as Escrituras. É isso que ensina a palavra de Deus. É baseado nessas palavras registradas no Antigo Testamento que Paulo diz: tudo isso foi ensinado a vocês segundo as Escrituras. Há pessoas que são adeptas a algumas crenças que vieram dos avós, crenças que foram passadas aos pais e que chegaram aos filhos, mas são crenças que não estão baseadas nas Escrituras. São crenças baseadas nos mais diversos livros, nos mais diversos líderes, nas mais diversas filosofias, nos mais diversos ensinamentos, mas não são ensinamentos baseados nas Escrituras. Eu vi um vídeo a semana passada de um líder religioso que muito me impressionou. Esse líder religioso, ele dizia que a igreja ela está acima das Escrituras, que os protestantes inverteram e colocaram as Escrituras acima da igreja. E ele fala que a igreja foi que criou as Escrituras. Por isso nós não podemos basear a nossa fé mediante as Escrituras, e sim naquilo que a igreja diz. Amados, se não houvesse Escrituras, não haveria igreja. Se Deus não tivesse nos dado as Escrituras, nós não conheceríamos Deus. Se Deus não tivesse disponibilizado para nós, não tivesse capacitado homens, não tivesse
inspirado homens a proclamar a sua palavra, não haveria igreja. Porque é pelas Escrituras que nós conhecemos Deus, é pelas Escrituras que nós conhecemos a vontade de Deus, é pelas Escrituras que nós sabemos o que é certo e o que é errado, é pelas Escrituras que nós sabemos quem anda nos caminhos de Deus e quem não anda nos caminhos de Deus. A igreja não é maior do que as Escrituras são a palavra de Deus. Por isso, muitas vezes as pessoas seguem líderes, seguem ideias e chegam a momentos de se frustrarem porque não encontraram Deus, porque creem em vãs mentiras. Quando Jesus, lá no livro de João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus quem diz, é Jesus quem nos ensina, é Jesus quem nos mostra que todas as mentiras elas serão desfeitas diante da verdade, e toda a verdade é palavra de Deus. É Jesus quem diz. Veja o que está escrito em João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o que Jesus diz: examinai as Escrituras. Como uma pessoa diz que a igreja é maior do que as Escrituras? Como uma pessoa prega que não há ressurreição, se a Bíblia, a palavra de Deus, diz que há ressurreição? Como as pessoas passam a crer porque alguém disse, porque alguém era intelectual, porque alguém está num livro, mas não creem no livro que é a palavra de Deus? Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, disse Jesus. Se a Bíblia diz, nós cremos. Se a Bíblia ensina, nós aceitamos. E Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: segundo as Escrituras. Paulo não apela apenas às Escrituras. Paulo também, ele apela à autoridade das testemunhas. Veja aí 1 Coríntios 15, do verso 4 ao verso 8. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Paulo, ele escreve àquela igreja dizendo: irmãos, há pessoas ainda vivas que viram Jesus Cristo ressurreto. Se você não entendeu a palavra de Deus segundo as Escrituras, há muitos irmãos ainda vivos, disse Paulo, foram vistos, Jesus ressuscitou, e ele foi visto por Cefas, que é Pedro, depois por os 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez.
Ou seja, se você ainda tem uma dúvida, Paulo dizendo aos Coríntios, se você tem alguma dúvida, tem um monte de gente que vê o Jesus ressurreto. Tem mais de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Quem é cristão verdadeiramente, ele não é e não pode ser e nunca será enganado. Quem é cristão verdadeiramente convertido, ele nunca irá negar a Cristo. Porque quando ele leu a palavra, quando ele ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo testificou com o seu espírito, ou seja, nos levou à conversão. Sendo nós convertidos, sendo uma pessoa convertida, não há o que faça a negar a Cristo. Não há. Quando uma pessoa é convertida pela ação do Espírito Santo, não há o que faça negar a Cristo. Jó, 800 anos antes de Cristo, 800 anos, esse homem que é citado nas Escrituras no Antigo Testamento, ele viveu dias difíceis na sua vida, ele passou problemas que talvez nenhum de nós nunca venha a passar, mas Jó conhecia as Escrituras, Jó conhecia o Deus das Escrituras. Jó perde a sua saúde, Jó perde os seus bens, e era um homem muito rico. Jó perde os seus familiares. Jó se torna uma pessoa muito doente, a ponto de as chagas que ele tinha, ele pegar um pedaço de telha e se coçar, diz a Bíblia. Jó perde tudo. Todavia, Jó conhecia o Senhor. E nós lemos lá no livro de Jó, capítulo 19, o verso de número 25 ao 27, Jó dizendo tais palavras: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, ressurreição, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. 800 anos antes de Cristo nascer, esse homem lê as Escrituras, esse homem ouve as Escrituras, o Espírito Santo o leva a crer. Ele não chega a ver a ressurreição de Cristo, mas ele crê que Cristo iria ressuscitar. E Paulo, ele apela para as testemunhas. Paulo apela para a testemunha das Escrituras. Paulo apela para a testemunha das pessoas que o viram. Paulo diz: isso é verdade, isso é real, isso creram e nisso cremos. Algo que o Antigo Testamento nos diz e que nós vimos e reveremos agora, Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno.
São as Escrituras que ensinam dessa forma. É a palavra de Deus dita pelo próprio Deus que ensina desta forma. A Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Quando for cômodo e quando for incômodo, nós devemos pregar. Eu gostaria que você pensasse naquele seu amigo que ainda não está nos caminhos do Senhor. E quando você tiver a oportunidade, chegue para esse seu amigo ou para essa sua amiga e faça a seguinte pergunta: se você morrer hoje, e se Jesus voltar amanhã e ressuscitar os mortos, você irá ressuscitar para a vida eterna ou para vergonha e horror eterno? Eu gostaria que você pensasse naquela pessoa que você conhece que um dia seguiu os caminhos de Cristo. Aquele seu parente. Aquela pessoa que você tem mais intimidade e que hoje vai longe dos caminhos do Senhor. E perguntasse para essa pessoa, quando você tiver essa oportunidade, se você morrer hoje e Cristo voltar amanhã e ressuscitar todos os mortos, você vai ressuscitar para a vida eterna ou você vai ressuscitar para a vergonha e horror eterno? E se essa pessoa lhe perguntar o porquê, você diga que as Escrituras dizem isso. Você diga que Deus diz isso. Você mostre que Deus diz isso. Você que está aqui nesta noite, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, que talvez ainda não tenha se arrependido dos seus pecados, que talvez tenha deixado os caminhos de Deus, me permita lhe fazer essa pergunta: se você morrer hoje, se Jesus voltar amanhã e ressuscitar os mortos, você irá ressuscitar para a vida eterna? Ou irá ressuscitar para a vergonha e horror eterno? As Escrituras são testemunhas. Nossos antepassados são testemunhas. Amados, as Escrituras ensinam, as Escrituras testificam, Deus testifica, e nós sabemos que isto é verdade. Paulo, ele escreve àquela igreja apelando: olhem o que diz as Escrituras, olhem o que viram nossos antepassados. E Paulo, por fim, no verso 19, ele apela para que se creia, mas para que se creia de forma correta. Paulo, no verso 19, ele diz:
se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Como é triste ver pessoas crendo de forma errada. Como é triste. Como é triste ver templos grandes em seu tamanho, multidões se aglomerando e se apertando, ávidas por receber algo em troco da fé. Como é triste ver falsos mestres que prometem o que a Bíblia nunca prometeu nessa terra. Há pessoas que se tornam crentes por causa da promessa de dinheiro nessa terra. Não estão crendo da forma certa. Há pessoas que se tornam crentes por causa da promessa de curas. Não estão crendo da forma certa. E são essas pessoas que, quando veem que não receberão a cura, abandonam a fé. São essas pessoas que, quando veem que não receberão as riquezas, abandonam a fé. Tudo isso porque a sua fé se limita a esta terra. A sua crença se limita a esta terra. E Paulo diz: se a nossa esperança se limita a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo diz: nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 16, verso 26, ele diz essas palavras: pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A salvação, ela é muito mais valiosa do que qualquer bem. Por isso, ainda que venhamos ter percas materiais, Deus restituirá muitas coisas a nós. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja o que Jesus disse: estas coisas vos escrevi, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Nos vêm as aflições das doenças, nos vêm as aflições das perdas materiais, nos vêm as aflições das perdas de pessoas queridas neste mundo, nesta vida, mas não na vida eterna, mas não na ressurreição, mas não na volta de Cristo, mas não na glória de Deus. Paulo, em Atos capítulo 17, verso 11, ele vindo de Tessalônica,
ele faz uma referência aos bereanos, e ele diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, fazendo o quê? Examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ao que Deus nos diz segundo a sua palavra, não há morte, não há perda, não há anjos, não há potestades que nos separem do amor de Deus. Não há doença que possa nos separar do amor de Deus. Mas quando nós examinamos as Escrituras, quando nós olhamos aquilo que Deus nos diz, não aquilo que alguém nos diz por ter aprendido de alguém, mas quando nós olhamos aquilo que a Bíblia nos diz, quando olhamos aquilo que Deus nos diz. João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai. Corra as páginas da sua Bíblia e confirme o que está sendo pregado. Corra as páginas da sua Bíblia e confirme aquilo que está sendo ensinado. Corra a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e veja aquilo que lhe tem sido prometido. Examine as Escrituras. Olhe o que as Escrituras dizem. Não é julgar ter riquezas nesta vida, não é julgar ser isento de aflições nesta vida, é crer de forma correta. Crer de forma correta é crer que Jesus ressuscitou. Crer de forma correta é crer que nós iremos ressuscitar. Crer de forma correta é crer que as nossas perdas aqui serão restituídas na vida eterna. Pois é isso que diz a Bíblia. Veja Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, os bens materiais, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que percamos aqui, Deus nos restituirá muitas vezes mais. Seja que pessoas queridas, seja bens materiais, seja a saúde, seja o que for, Deus nos restituirá muito mais. Mas não podemos esquecer, irmãos, e isto deve nos causar temor e tremor diante de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Muitos. Em que lado você estará? A qual grupo você fará parte? Jesus ressuscitou. Jesus há de voltar. E aqueles que estiverem mortos nesse dia irão ressuscitar. Uns para